Amanhã é comemorado o Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a doença deve se tornar a terceira principal causa de morte em 2020. Na Bahia, até o início de novembro, foram registrados 1.620 mortes pela doença, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. E o dia de amanhã é dedicado exatamente para debater a prevenção, o tratamento da doença. Só que a gente antecipa essa discussão conversando agora com a médica pneumologista Larissa Voz Sadgurski, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Larissa. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite de participar dessa entrevista. Prazer todo nosso. É um número que assusta, não é? 1.620 mortes só neste ano. Por que é uma doença com incidência tão alta e quem é mais suscetível a essa doença, doutora Larissa? Então, a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que a gente conhece pela sigla de DPOC, ou mais comumente dita como bronquite crônica e enfisema no pulmão, relacionado, na maioria das vezes, ao consumo de tabaco. Né? O tabaco que pode ser de origem do cigarro, mas também de narguilé, de cigarro de palha, né? E também por outros produtos químicos também, mais raramente. Mas o mais comum realmente é o tabaco e também exposição ao fogão a lenha, né? Isso é muito comum em pacientes do interior. A gente falava até agora há pouco de que a Bahia é o segundo estado com menor percentual de fumantes, que tem havido menos fumantes, mas ainda é a principal causa dessa doença, então. Sem dúvida nenhuma. O tabagismo é a principal causa da mistura, né, de bronquite crônica e enfisema no pulmão relacionado ao tabaco, né? Então, esse daí, sem dúvida nenhuma, é o maior fator de risco para o desenvolvimento da doença. Os principais fatores de risco, a população mais envolvida nisso, na maioria das vezes, são as pessoas mais velhas, porque isso daí, Jefferson, a gente é uma doença muitas vezes desenvolvida com o tempo. Tá? Então, depende do tempo de tabagismo, na maioria das vezes, tá? Claro que você tem, às vezes, pessoas que fumaram 10 anos e que tem uma chance de ter um enfisema, às vezes, maior do que aquele paciente que fuma 40 anos, né? Mas isso é raridade. A gente tem que ter em mente que quanto maior a carga tabágica do paciente, né, quanto mais velho fica, maior é a chance de desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica. E por ser uma doença crônica, essa DPOC, ela tem cura? Então, eu sempre falo que eu falo assim para os pacientes, o nome da doença é doença pulmonar obstrutiva crônica, e como o próprio nome diz, é crônico, né? E tudo que é crônico a gente sabe que não tem cura, mas é totalmente passível de ter controle, tá? É importante que o paciente, primeiramente, tenha noção dos riscos que o cigarro traz, muito além da própria DPOC, né? Doenças coronarianas, doenças cardiovasculares de modo geral, né? Derrame, né? Que é o acidente vascular cerebral, insuficiência vascular periférica, para que a partir daí ele possa tomar medidas para que isso daí seja evitado, que a maior forma de se evitar a progressão para uma doença pulmonar obstrutiva crônica, sem dúvida nenhuma, é a cessação do tabagismo, tá, Jefferson? Doutora Larissa, existem fatores genéticos que podem influenciar nesse processo de desenvolvimento dessa doença? Por exemplo, se alguém tem um registro familiar de uma doença similar, ela precisa ficar mais atenta para desenvolvimento ou não de uma doença como essa? Sim, com certeza a DPOC, ela é uma doença, eu não digo assim, não necessariamente familiar, né? Mas a gente pode ter uma carga genética aí que a partir do momento que você tem um deflagrador, e nesse caso o tabagismo é o principal deflagrador, pode sim desenvolver casos mais graves. Eu mesmo tenho pacientes, né, que às vezes fumam
10 anos, um maço por dia, né? Eu lembro bem de uma paciente, uma mulher, inclusive, que ela tinha uma quantidade de enfisema muito maior do que pacientes que fumam 20, 30, 40 anos, entende? Então, é uma doença que tem a base genética, né? Como a maioria das doenças mesmo, né? A susceptibilidade através da parte genética, mas enfim, a gente sabe que realmente a questão do tabagismo, ele deve ser evitado e a pessoa tem que procurar ajuda, né? Os sintomas da DPOC, eles são caracterizados muitas vezes por tosse crônica, né? Aquela tosse que o paciente fala assim, aquela tosse de fumante, né? De manhã chega, tosse, aquele mundo de secreção, né? E ao longo dos anos, isso daí vai sendo angariado também com um problema de falta de ar, de cansaço. Eu dava uma caminhada aqui no quarteirão, não sentia nada, mas aí de uns 6 meses para cá comecei a ficar mais cansado, um peso no peito, parece que tá um piadinho, fica parecendo que tem um gatinho aqui miando dentro do meu pulmão, né? Então os sintomas aparecem assim, né? E são coisas que a gente deve ir em busca de um diagnóstico, tá? Porque apesar de não ter cura, tem controle. E esse controle, doutora Larissa, basicamente por quais meios? Então, o controle da doença pulmonar obstrutiva crônica, ele é uma série de fatores, né? Primeiro, como eu já falei, e reforçando a cessação do tabagismo, né? Isso daí é o principal fator determinante na questão, inclusive, de mortalidade dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. É cessar o tabaco, procurar ajuda, entender que o tabagismo é considerado uma doença e que muitas vezes necessita de medicação junto com terapia cognitivo-comportamental para haver uma maior aderência, né, um maior sucesso na questão da cessação do tabagismo. Além disso, o tratamento da DPOC, ele também envolve a utilização de medicações broncodilatadoras, que são remédios, né, popularmente conhecidos como bombinhas, né, que são remédios seguros, na maioria das vezes não tem efeitos colaterais graves, não agride o coração, não incha, né, nada disso. E que tem o efeito de abrir os brônquios, porque esses brônquios ficam inflamados e fechados por conta da bronquite crônica e do enfisema relacionado à doença, tá? E um outro pilar também fundamental no paciente com DPOC, né, principalmente nos casos mais graves, mas também os casos mais leves se beneficiam, é do que a gente chama de reabilitação pulmonar. Isso é muito importante também, melhora sobremaneira a qualidade de vida dos pacientes com a doença. Existe a possibilidade do fumante passivo ter o desenvolvimento da DPOC? Exatamente. Isso daí, hoje em dia já se sabe muito com relação a isso e sim, o paciente que tem tabagismo passivo, sem sequer nunca na vida ter colocado um cigarro na boca, ele também apresenta fator de risco para o desenvolvimento da DPOC. É importante até que aquele paciente que fala assim, quantos de nós conhecemos aqueles fumantes que falam assim, eu não trago o cigarro, né? Eu não trago, eu fumo, mas eu não trago. Eu puxo e jogo para fora. Mas é impossível você estar num ambiente, né, embebido por aquela fumaça e você não aspirar aquela fumaça. Então, inexoravelmente, essa fumaça vai para dentro dos pulmões, sim, e vai fazer todos os danos, né, de inflamação dos brônquios, de destruição dos alvéolos, né, que é isso daí que caracteriza o enfisema, né, destrói as regiões dos alvéolos, que é onde ocorre a troca gasosa, e isso daí a longo prazo, inclusive, pode provocar queda da oxigenação e muitos pacientes mais graves podem necessitar, inclusive, de oxigenoterapia prolongada. Né? Para a gente encerrar, doutora Larissa, existe também a possibilidade de algum ex-fumante, e aqui eu falo ex-fumante, aquele que já parou de fumar há décadas, de essa doença incidir também nos pulmões dele?
Olha, isso daí, assim, claro que a cessação do tabagismo é fundamental, né? Diminui a chance de progressão da doença, mas existem alguns pacientes que, a partir do momento que você deflagra um processo de destruição pulmonar, né? De destruição parenquimatosa, né? Do pulmão, em decorrência de diversas enzimas que são ativadas, isso daí pode persistir. Tá? Mas isso daí você não pode deixar assim, eu vou continuar fumando, já que vai evoluir de qualquer maneira, eu vou continuar fumando. Não é isso, tá? A chance de você parar de fumar diminui sobremaneira realmente o risco de evoluir, principalmente para formas mais graves, lembrando, inclusive, que a DPOC, ela é um dos fatores de risco para a evolução desfavorável da Covid-19. Ainda tem isso, né? Tá certo. Ainda. Doutora Larissa Voss Sadgurski, médica pneumologista, muito obrigado pela sua disponibilidade, conversando conosco aqui sobre a DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Amanhã é o Dia Mundial dessa doença, a gente já antecipa essa discussão. Então, mais uma vez, muito obrigado, bom dia e até uma próxima, doutora Larissa. Bom dia a todos, ótimo dia para vocês. Tá certo, agora 8h47 na Tarde FM.